Bom, galera, estamos chegando aí, né, ao final, já com o quarto, penúltimo presidente, o presidente Geisel, né, que vai governar aí o Brasil de 74 a 79. Né? Aí em 74, 75, a maioria das guerrilhas já estavam derrotadas, né? E a gente tem o fim do milagre econômico, né? Em 73 a gente vai ter aquela crise mundial do petróleo em 74, né? Então a inflação da década de 70, 80 e 80 e o ano de 83, olha como ela sobe de 80 para 83, né? Tudo isso é herança maldita do milagre econômico, né? Por conta daquele capital estrangeiro que era o que sustentava o milagre econômico. Né? Nós vamos ter mais uma vez crise econômica, desemprego, né? Uma onda de desemprego que vai gerar uma insatisfação popular que mais uma vez se volta contra os militares. Tá? A gente tem aí alguns eventos que vão acontecer. Vamos falar do caso do Vladimir Herzog. Vamos ter um movimento de retorno da democracia. Tá? Mas você vê que os militares não estavam muito comprometidos com isso, porque eles vão dizer, vamos devolver a democracia, mas de maneira lenta, gradual e segura. Realmente foi lento, porque demorou 11 anos para devolverem a democracia. Então a gente vai, já no governo Geisel, a gente já começa a sair daquele auge do autoritarismo e a gente volta, né, à democracia pouco a pouco. Nós temos a distensão, uma distensão lenta, gradual e segura. Distensão é exatamente esse movimento de retorno à democracia. Né? Quando o Geisel assume o governo, ele promete devolver a democracia, mas vai ser uma coisa lenta, gradual e segura. Então o nome desse movimento de retorno à democracia chamou-se distensão, né? Um projeto de redemocratização que o Geisel vai liderar, certo? Pouco a pouco a gente vai tendo, por exemplo, o fim do AI-5, né, o fim do ato institucional número 5, a gente vai ter a permissão já no final para que outros países possam, outros partidos possam ser criados, mas os militares ainda vão manter a censura, o autoritarismo. Né? E tem um caso que é um caso emblemático, o caso do jornalista Vladimir Herzog. O Vladimir Herzog era diretor de jornal da TV Cultura, se eu não me engano ele era de origem polonesa, judeu, né? E comunista declarado. Vladimir Herzog era comunista declarado, mas o Vladimir Herzog não pegou em armas, até onde se sabe, né? Ele nunca pegou em armas, até porque ele era diretor de um órgão que pertencia ao Estado, né, que era a TV Cultura. Então ele não era um guerrilheiro comunista, e ainda que fosse. Ele foi convocado para testemunhar, para dar um depoimento no DOI-CODE. Ele vai lá por vontade própria, vai lá andando, entra no DOI-CODE andando e não sai mais. Um tempo depois ele aparece morto. Essa foto é divulgada dizendo que ele se cometeu suicídio na cela em que ele se encontrava. É no mínimo ridículo. Você vê as pernas dele aí estão dobradas, né? Você vê que claramente foi uma manipulação, uma das piores da história da humanidade, né? Ridícula. Ninguém aceitou essa narrativa de que ele cometeu suicídio. Eu até gosto de falar isso. Isso não vai cair em prova para os meus alunos aí, minhas turmas do 9º ano, mas é interessante eu sempre gosto de ir um pouquinho além, né, do que a gente geralmente é colocado pra gente. Eu gosto de aprofundar um pouquinho, e aí eu fui pesquisar um pouco mais sobre o Herzog, né, ele era chamado de Vlado, várias, né, coisas sobre o Vladimir Herzog. Ele, como judeu, ele seria enterrado num cemitério judaico, só que pela questão da religião, né, o judeu ortodoxo, para você ser enterrado num cemitério judeu, você não poderia, se você tivesse cometido suicídio, isso era proibido. Mas o rabino que foi lá, né, foi ver o corpo do Herzog, ele teria visto diversas marcas de tortura, né, de pancada, de tortura, manchas roxas no corpo dele, sinais claros de que ele foi torturado, né, e provavelmente em seguida morto. Então o rabino
contrariando os militares que deram como o laudo oficial de morte como suicídio. Esse rabino vai, de maneira muito corajosa, permite que o Herzog seja enterrado em um cemitério judeu. E, obviamente, a população não engole essa narrativa. E aí a gente tem, pela primeira vez, veículos de imprensa deixando claro que eram contra, porque mexeu com jornalista. Aí os jornalistas se revoltaram. E veículos de imprensa claramente indo contra a narrativa dos militares de que o Herzog teria cometido suicídio. A gente vai ter a lei da anistia em 1979, né? Vocês podem ver ali, tá assim, anistia ampla, geral e irrestrita. Muitos famosos artistas, jornalistas, políticos, até alguns professores foram exilados durante a ditadura militar, tá? Essa lei da anistia era para permitir para que esses exilados voltassem, só que era uma anistia para todos. Para os exilados, para os guerrilheiros e para os militares que cometeram atos de tortura. Você vê que tem uma charge aqui à direita muito interessante, né? Que é um militar já bem idoso, que a maioria dos militares hoje já estão com uma idade avançada. E a anistia como sendo uma espécie de guarda-chuva e a anistia sendo como uma espécie de guarda-chuva que impede que a justiça atinja esses militares. E realmente foi o que aconteceu. A lei da anistia foi uma espécie de acordão, né? Os militares colocam lá a anistia para todos, inclusive para os militares. Então tem muita gente dos militares que cometeram crimes e nada sofreram por conta desses crimes. Sim. Assim como tem alguns guerrilheiros que também cometeram crimes e nada sofreram. Tá? Então é importante a gente falar dessa lei da anistia, que vai trazer o retorno de diversas lideranças políticas, né? Você tem aí a figura do Brizola, você tem a figura do... na classe artística também, alguns que foram exilados, Raul Seixas, Fernando Henrique Cardoso se autoexilou, né? Tem várias lideranças políticas que retornam ao Brasil. E aí a gente chega no último governo, que vai ser o nosso último vídeo, que é o governo Figueiredo, né? Já dando início à redemocratização do Brasil, mas esse é assunto para o nosso último vídeo. Beleza, galera? Encerramos por agora.